mortes por tuberculose aumentam durante a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. A fonte do rio Niterói é fechada devido a uma batida de um navio à deriva. Os casos de Covid estão aumentando muito neste mês de novembro de 2021. A gente vai dar dicas para você poder se orientar melhor sobre o reaparecimento da doença. Vamos dar também, mostrar para vocês aqui como ficou a classificação do Brasileirão 2022 e também todos os grupos aí da Copa do Catar. Vamos falar também sobre a morte da cantora Gal Costa. Vamos fazer uma bela homenagem aí para esta grande cantora brasileira. Temos também a previsão do tempo. Chuva aí durante o feriado, dia 15 de novembro de 2022. E muitas curiosidades que você sabia. É o nosso Acontece, que está começando agora. Até já! Olá, antes de mais nada, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso multicanal. Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida e esta é a nossa revista eletrônica mensal, o nosso Acontece, que vai tratar de muitos assuntos hoje, gente. Exatamente dia 14 de novembro de 2022, véspera de feriado. A gente está aqui gravando para vocês o Acontece, a sua revista eletrônica mensal. Quer ficar bem informado? A gente tem notícias do mundo no primeiro bloco, temos notícias do Brasil no segundo bloco, temos o nosso boletim coronavírus no terceiro bloco, no quarto bloco a gente tem notícias do esporte, no quinto bloco a gente tem notícias de entretenimento, no sexto bloco a gente tem também previsão do tempo para esta semana e no nosso sétimo bloco, curiosidades para você aprender um pouquinho mais aí. Você sabia? É o nosso Acontece. Comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. Sejam bem-vindos, se inscrevam, deem o seu like, compartilhe. É muita informação para você chegando aí na sua casa. Um grande bom dia, um enorme bom dia para você. E a gente vai começar com muita alegria, com aquele alto astral, o nosso Acontece. E tem música aí, hein, gente? É isso mesmo. A gente tem uma música muito legal aí para vocês. Anos 90, anos 80 também, finalzinho dos anos 80, Dana Summer, uma grande cantora internacional aí, com a música Breakaway, tá certo? E olhem só, hein? Dana Summer, nascida como LaDonna Adrian Gaines, dia 31 de dezembro de 1948, falecida no dia 17 de maio de 2012, foi uma cantora, compositora e pianista norte-americana conhecida por estar entre as melhores cantoras mundiais e por ter feito suas gravações musicais em estilo disco nos anos 70 e posteriormente dance music nos anos 80, 90 e 2000. Devido a seu estrondoso sucesso, ela recebeu o título de Rainha do Disco Music e Rainha do Dance Music. Em toda a sua carreira, vendeu mais de 200 milhões de discos. Foi a primeira artista a ter 3 álbuns duplos consecutivos a atingir o primeiro lugar nas paradas do Billboard nos Estados Unidos. Também teve 4 singles que atingiram o número 1 nos Estados Unidos no período de 13 meses. E esse é o nosso primeiro clipe musical aí do nosso Acontece. O nosso Acontece é assim, com muita música, com muita informação para você e com muita homenagem também. Hoje, no final do Acontece, a gente vai ter aí uma grande homenagem à cantora Gal Costa. E com vocês, Dana Summer, Breakaway.
mesmo, e voltamos com o nosso Acontece depois desse primeiro clipe aí na nossa revista eletrônica mensal, para vocês poderem começar o dia aí com muita alegria, com alto astral, com uma energia muito positiva, aí te dando o nosso bom dia, bom dia, bom dia. E hoje é o dia do nosso Acontece, a nossa revista eletrônica mensal. E a gente está iniciando aí, entrando na sua casa com muito carinho para dar as notícias para vocês aí do mundo. E este é o nosso primeiro bloco. Notícias do mundo. Comigo, Dr. Rogério Corsameita. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos iniciar? Bom, gente, as notícias do mundo aí não é o nosso primeiro bloco, tá certo? E a gente vai iniciar aí para vocês os fatos que estão sendo aí manchete no mundo. E vamos para a primeira notícia. O inverno é um grande desafio para os deslocados, alerta a agência da Organização Nacional das Nações Unidas. Maior poluidora, a China se recusa a pagar o fundo climático para países em desenvolvimento. Organização Mundial da Saúde alerta para desigualdades na distribuição global de imunizantes. Organizações das Nações Unidas revelam o plano de 3,1 bilhões de dólares para alcançar sistemas de alerta precoce até 2027. Inundações históricas colocam mais de 27 bilhões de crianças em risco. Rússia e China barram planos de proteção contra a pesca excessiva na Antártida. Temperaturas na Europa sobem mais que o dobro da média global, diz Organização de Meteorologia Mundial. A COP27 busca vontade política para conter a crise climática global. Mortes de pessoal da ONU por violência tem alta significativa, aponta relatório. Mercado de trabalho global continuará se deteriorando de acordo com a OIT. Como o Brasil se posicionaria caso ocorresse um ataque de armas nucleares? ONU contesta a Rússia e reitera que não há evidências de armas biológicas na Ucrânia. Promessas atuais são insuficientes para evitar o aquecimento global catastrófico, diz a Organização das Nações Unidas. A demência, olha só, hein, gente, pode afetar 78 milhões de pessoas até o ano de 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde. Com certeza deve estar relacionado aí com o estresse do dia a dia e principalmente com o uso indevido do celular diariamente. Relatório da ONU pede mudança radical para tornar cidades mais seguras para mulheres. Os jogos da guerra da OTAN e da Rússia estão aumentando os riscos nucleares. Envenenamento por chumbo marca cerca de 1 milhão de pessoas por ano, diz Organização Mundial da Saúde. Comitê das Organizações das Nações Unidas discute ameaça de uso de novas tecnologias para fins terroristas. Guterres diz que a Organização das Nações Unidas está sendo posta à prova como nunca em 77 anos. China, mais uma vez, lidera o ranking mundial da repressão online, aponta estudos. E a gente deu aí uma manchetezinha logo de início do nosso Acontece, como notícia mundial, falando aí sobre o aumento excessivo durante a pandemia por mortes por tuberculose. Aumentaram durante a pandemia. E a gente vai direto para a nossa redação para saber um pouquinho mais sobre isso. É o nosso Acontece, primeiro bloco, notícias do mundo. E nós voltamos aí para dar para vocês aí uma manchetezinha no nosso primeiro bloco, notícias do mundo. É comigo, Dr. Rogério Corsameita. E a gente continua aí, uma musiquinha de fundo, uma musiquinha bem suave,
para a gente poder estar dando para vocês aí as principais manchetes do mundo. E a gente vai falar sobre um assunto que, como eu falei para vocês, a gente deu aí no início do nosso Acontece como manchete, tá, gente? Olha só, hein? Repetindo aí para vocês. Mortes por tuberculose aumentaram durante a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu vou passar para vocês aí tudo sobre essa manchete. Olha só, hein, gente? Cerca de mais ou menos 10,6 milhões de pessoas tiveram tuberculose no ano passado, um aumento de 4,5% de casos em relação a 2020. Os dados constam do relatório global da tuberculose 2022 da Organização Mundial da Saúde. Desse número, 1,5 milhões de pessoas morreram da doença, sendo que 187 mil eram HIV positivas. A resistência a medicamentos também aumentou 3% entre 2020 e 2021, com 450 mil novos casos de tuberculose resistentes à rifampicina, que é um medicamento de escolha, em 2021. Esta foi a primeira vez em muitos anos que um aumento foi relatado no número de pessoas que adoeceram e na resistência a medicamentos. Muitos serviços foram interrompidos durante a pandemia de Covid-19 em 2021, mas o impacto no combate à tuberculose foi mais grave. Conflitos em curso na Europa Oriental, África e Oriente Médio agravaram ainda mais a situação das populações vulneráveis. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, afirma que a pandemia ensinou que com solidariedade, determinação, inovação e o uso equitativo de ferramentas podemos superar graves ameaças à saúde. Ele pediu para que essas lições sejam aplicadas à tuberculose. Gente, os desafios no fornecimento e acesso a serviços essenciais fizeram com que muitas pessoas não tivessem a doença confirmada e fossem tratadas. O número relatado de pessoas recém-diagnosticadas caiu de 7,1 milhões em 2019 para 5,8 milhões em 2020. Houve uma recuperação parcial para 6,4 milhões em 2021, mas ainda bem abaixo dos níveis pré-pandemia. As reduções dos casos relatados de pessoas diagnosticadas com tuberculose sugerem que o número de casos não confirmados e não tratados aumentou. O primeiro resultado disso foi um aumento no número de mortes pela doença mais transmissão comunitária da infecção. Em segundo, com algum tempo de atraso, aumento do número de pessoas que desenvolvem a tuberculose. O número de pessoas que receberam tratamento para tuberculose resistente à rifampicina e tuberculose multiresistente também diminuiu em 2019 e 2020, tá certo? Em meio ao progresso estagnado, há alguns sucessos. 26,3 milhões de pessoas foram tratadas para a tuberculose entre 2018 e 2021, ainda muito aquém dos 40 milhões as metas estabelecidas para 2018 a 2022 na reunião de alto nível da ONU sobre tuberculose. Dos 30 países com mais casos, Bangladesh, Brasil, China, Uganda e Zâmbia estão entre aqueles que com níveis mais altos de cobertura de tratamento em 2021. O número de pessoas que receberam tratamento preventivo de tuberculose recuperou em 2021 níveis próximos de 2019, mas o total acumulado de 12,5 milhões entre 2018 e 2021 ainda estava longe da meta de 30 milhões até o final do ano de 2022. Para intensificar o desenvolvimento de vacinas, aproveitando as lições da pandemia, a agência convocará uma cúpula de alto nível no início de 2023. Além disso, a Organização Mundial da Saúde exige maiores investimentos e ações em diversos e diferentes setores para abordar os determinantes mais amplos que influenciaram as epidemias de tuberculose e seu impacto socioeconômico, assim como a necessidade de novos diagnósticos, medicamentos e vacinas. Esse foi o nosso primeiro bloco, Notícias do Mundo. E a gente volta aí para vocês com
as notícias do Brasil. Até já, hein, gente? Já já a gente volta com o nosso segundo bloco, é o nosso Acontece. Notícias do Brasil. Não perca, para você ficar bem informado, já já a gente retorna. Comigo, o Rogério Cursomeira. É o Acontece, sua revista eletrônica mensal. É isso aí, voltamos para o nosso segundo bloco. É o Acontece, entrando aí na sua casa. Bom dia e bom dia. Com muito alto astral aí para você, as notícias do Brasil. E no nosso segundo bloco, Notícias do Brasil, a gente vai dar aí para vocês alguns fatos que estão ocorrendo agora neste mês de novembro. E hoje, hein, gente, dia 14 de novembro, olha só, Ponte Rio-Niterói é fechada devido à batida de navio à deriva. A gente já vai saber sobre esse assunto. É a manchetezinha aí que a gente deu no início do Acontece. Não vou desistir de você, posta namorado de Flor de Lis após a condenação. Cerco a ministros do Supremo Tribunal Federal e protestos dos Estados Unidos continuam. Desmatamento. Equipe de Lula cobra gestão Bolsonaro por dados para planos imediatos. Outra notícia. Alckmin nomeia aliada de Marina e ex-secretário de Kassab para equipe de educação. Sai o gabarito extraoficial da prova amarela do primeiro dia do Enem aí de 2022, hein, gente? Primeiro dia de provas, movimenta mais de 300 mil candidatos só em Minas Gerais. Fiocruz identifica a nova variante da Omicron no Amazonas, a BE.9. Com alta na Covid, Secretaria do Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras. Alckmin anuncia outros 61 nomes da transição de Lula. Já são 116. Olha só, hein? Uma notícia aí para vocês. Criança liga para 190 e convida a polícia para o seu aniversário em Minas Gerais. Globo e Lula selam a paz com Janja falando por 30 minutos no Fantástico. Equipe de transição do governo considera taxar Google, Facebook, Netflix e empresas de comunicação. Partidos do Centrão querem restringir a PEC da transição. Média móvel de novos casos conhecidos de Covid volta a se aproximar de 10 mil por dia no Brasil. Olha aí, hein, gente, no terceiro bloco a gente vai dar para vocês aí o boletim coronavírus. A gente vai dar umas dicas aí para vocês também. Bancos fecham no feriado do dia 15 de novembro. Tá certo? Pagamentos então, gente, só pela internet aí, hein? Os caixas vão estar fechados, os caixas internos, tá bom? Os caixas eletrônicos permanecem abertos ao público aí no horário das 10 às 22 horas. Diversidade e inclusão marcam o primeiro dia de provas do Enem. Depois do calorão de final de semana, frente fria traz chuva para Santa Catarina. A gente vai ver na previsão do tempo, ainda hoje aí no nosso Acontece. Pagamentos de alvarás da Justiça do Trabalho são suspensos após suspeita de fraude. Olha só, hein, gente. Municípios do Rio terão abastecimento de água interrompidos nesta próxima quinta-feira. Bairros da zona noroeste do Rio terão abastecimento de água interrompido nesta quinta. Covid-19. O Rio estuda busca ativa por pessoas que não tomaram a dose de reforço. Ceará registra a maior chuva do Brasil pela terceira vez em novembro. Veja a previsão para o feriado. Bom, vamos voltar lá naquela notícia que eu falei para vocês aí, muito importante, para a gente poder falar para vocês aí sobre a ponte do Rio-Niterói, tá, gente? Vamos lá, vou abrir aqui o sistema para a gente poder passar as notícias para vocês. E foi hoje aí, hein? 14 de novembro de
de 2022. Vamos ver o que aconteceu. Olha a musiquinha. A gente poder abrir aqui o sistema. Olha aí, gente. Ponte Rio-Niterói é fechada devido à batida de navio à deriva. O motorista que passava na hora filmou um momento em que a embarcação atinge a ponte. Chegou a balançar, conta. Estrutura será avaliada antes da reabertura. A ponte Rio-Niterói foi fechada em ambos os sentidos devido à batida de um navio à deriva por volta das 18 horas e 25 minutos desta segunda-feira, dia 14. A liberação ocorreu às 21h33. O graneleiro São Luís, que estava ancorado na Baía de Guanabara desde 2016, foi levado pelo vento e se chocou contra a estrutura da ponte perto do rio, perto de Niterói. Não há informação sobre feridos. A Marinha investiga o acidente. Tá certo? Olha só aí, ó, um testemunho aí, hein? Começou um vento muito forte na ponte. Foi aí que eu vi o navio e achei que ia passar direto. Mas pela altura, logo eu pensei que estava estranho e que não ia passar. A parte alta bateu forte na ponte. Na hora meu telefone caiu no chão. Chegou a balançar a ponte, balançou muito. O carro quase sai de uma faixa e vai para outra. Testemunho aí de um motorista que passava neste local aí na hora em que houve a batida na ponte, tá certo? Gente, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o vídeo de como é que foi, tá bom? É isso mesmo, a gente mostrou aí, não sei se vocês conseguiram ver, uma imagem aí do navio que bateu na ponte Rio-Niterói, tá? Foi exatamente hoje aí, no dia 14 de novembro de 2022, tá bom? A gente tentou mostrar algumas imagens e falou sobre esse fato também que ocorreu aí, notícias no Brasil. E a gente está caminhando aí para o nosso terceiro bloco, é isso mesmo. O terceiro bloco é o nosso boletim coronavírus. Tá chegando aí, gente, olha só, hein? A gente tem aí uma explicaçãozinha aí, diversos infectologistas falando que a gente está tendo uma variante que está se aproximando aí, tá certo? E que está começando a atingir aí o Brasil. Já atingiu a Europa, já atingiu os Estados Unidos, já atingiu a China e agora está vindo para cá, tá? A gente vai dar uma definição aí para vocês de um termo que muitas pessoas estão ouvindo falar nesses últimos dias. É a tripledemia. A epidemia de 3 vírus que está atingindo o Brasil. Essa epidemia, ela se constitui por 3 tipos de vírus, tá certo? O SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, tá certo? Da Covid-19. O vírus chamado de sincicial respiratório e também a influenza. Os 3 vírus, tá bom? Depois, gente, de causar muita preocupação aí ao sistema de saúde dos Estados Unidos, as infecções respiratórias causadas pela epidemia de 3 vírus, a chamada tripledemic ou tripledemia, também alertam os infectologistas aqui no Brasil, tá? Como eu falei para vocês, essa daí é a coexistência de 3 epidemias virais respiratórias, tá bom? Vale gravar aí novamente, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, o vírus sincicial respiratório, que é o vírus presente aí na bronquiolite das crianças, e a influenza da gripe. Olha só, gente. E o que acontece? De acordo com a American College of Emergency Physicians, Escola Americana de Médicos de Emergência e Tradução Livre, as unidades de emergência dos Estados Unidos andam tão lotadas de pacientes com síndromes respiratórias que a escola e outros 30 grupos de médicos enviaram uma carta à Casa Branca pedindo soluções imediatas e de longo prazo
Pacientes que não têm para onde ir estão sendo mantidos em departamentos de emergência por dias, semanas ou até meses em alguns casos, afirmou o presidente da CEP, Christopher Kang, em comunicado à imprensa. Isso está sobrecarregando o nosso sistema, acelerando o esgotamento do médico de emergência e colocando a vida de pacientes em risco. O motivo é a chamada tripidemic, que eu falei para vocês, ou tripidemia, segundo a agência nacional de notícias americana Reality Day News. Nos Estados Unidos, as principais vítimas são as crianças, com um aumento acentuado nas hospitalizações pediátricas em todo o país, de acordo com a Forbes, segundo quem isso está piorando a cada semana. E, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, além dos Estados Unidos, país mais atingido no hemisfério norte, as nações do hemisfério sul mais afetadas são Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Nenhum desses vírus aí é novo, tá certo, gente? Enquanto o SARS-CoV-2 circula desde o final de 2019, o influenza e o vírus sincicial respiratório existe há décadas. A suspeita de médicos é que muitas pessoas estejam sofrendo uma dívida imunológica, já que não foram expostas a esses vírus durante a quarentena contra a Covid-19 nos 2 últimos anos. Está acontecendo agora porque ficamos quase 2 anos isolados, sem contato com esses vírus, então é normal que tenhamos agora a circulação de todos eles, causando uma epidemia múltipla, afirmou ao UOL Notícias o infectologista Renato Grimbaum, professor de medicina da Universidade da cidade de São Paulo. Este explica que os 3 vírus causam manifestações muito parecidas, como febre baixa, coriza, dor de cabeça, dor nos olhos, obstrução nasal, espirros e dor de garganta. E aí vai um recado, hein, gente? É o seguinte: eu sempre tinha falado aqui para vocês que eu achava muito precoce a desutilização de máscaras, tá certo? Nas áreas da saúde e nos transportes públicos ainda se considera como obrigatório, mas nas ruas as pessoas têm feito as aglomerações, principalmente depois das eleições, onde muitas pessoas se encontraram aí para fazer suas votações e ninguém praticamente usou máscaras nos dias de votação, tá certo? Então vale aí a dica, vamos se utilizar as máscaras e eu tenho a prova aqui, gente. Ninguém praticamente tem lavado as mãos, a asepsia das mãos com álcool não tem sido feitas, isso é importante. É importante que quando a gente chega em casa, retire os nossos sapatos, deixe em água corrente para poder tirar os vírus, as bactérias também, tá certo? A gente precisa tomar muito cuidado com as aglomerações de final de ano. Vale aí ressaltar para vocês que a gente pode voltar aí a ter o isolamento social e principalmente também a utilização de máscaras. O próprio Ministério da Saúde já está recomendando. E a gente vai aí para o nosso boletim coronavírus. É isso aí. Terceiro bloco. É o nosso terceiro bloco. Chegando aí na sua casa. Antes de mais nada, aquele bom dia caloroso. É o Acontece, a sua revista eletrônica mensal, trazendo muita informação para você. Terceiro bloco. Boletim coronavírus. E nesse terceiro bloco do boletim coronavírus, você vai ver também, a gente vai saber notícias do mundo aí sobre o boletim coronavírus e notícias do Brasil e o número de vacinados. É isso aí, estamos com o nosso boletim coronavírus. E no nosso boletim coronavírus, no mundo, a gente vai estar falando aí para vocês que a gente tem um total de casos em torno de 635 milhões e 71.189 casos confirmados de Covid-19 no mundo. Um total de mortes em torno de 6.609.926
vítimas por Covid-19 até o momento desde 2020. Total de doses aplicadas de vacinados, 12.936.466.983 doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Um total da população mundial totalmente vacinada, entrou total de 64,4% da população totalmente vacinada no mundo. 5.3.845.247 pessoas totalmente vacinadas no mundo. Estados Unidos, a gente tem aí o primeiro lugar em total de mortes, em torno de praticamente 1.070.406 vítimas por Covid-19. A Índia vem em segundo lugar com 530.532 vítimas por Covid-19. E o Brasil, olha lá, hein? A França, gente, a Índia passou para terceiro. Opa, peraí, deixa eu me situar aqui. Repetindo aí, desculpem a nossa falha. Em primeiro lugar, em número total de casos, os Estados Unidos com 97.758.510 vítimas, casos de coronavírus notificados. Em segundo lugar, nós temos a Índia com 44.666.924 pessoas que contraíram Covid-19. Em terceiro lugar, nós temos, no total de casos, a França com 36.080.121 casos por Covid-19. Em quarto lugar, nós temos o Brasil com 34.908.198 vítimas confirmadas aí de casos por Covid-19. Agora a gente vai dar o número total de mortes aí. A gente tem nos Estados Unidos, atualizando aí para vocês, em primeiro lugar, os Estados Unidos com 1.070.406 mortos por Covid-19. Em segundo lugar, o Brasil com 688.656 vítimas por Covid-19, mortos por Covid-19. E em terceiro, a Índia com 530.532 mortos por Covid-19, tá bom? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo lugar, a Índia, em número de casos confirmados, em terceiro lugar, a França, em quarto lugar, a Alemanha, em quinto lugar, o Brasil, em sexto lugar, a Coreia do Sul, em sétimo, o Reino Unido, em oitavo, a Itália, em nono, o Japão, e em décimo lugar, a Rússia. Agora a gente vai para os casos de Covid-19 no Brasil. No Brasil, nós temos um total de casos aí em torno de 34.988.198 casos de Covid-19 notificados. Um total de quase 700 mil mortos, 688.656 mortos, vítimas por Covid-19. Temos um total de doses aplicadas em torno de 473.127.683 doses aplicadas. E pessoas totalmente vacinadas, em torno de 172.351.070 pessoas totalmente vacinadas, o que representa 81,6% das pessoas totalmente vacinadas no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos São Paulo, em total de números notificados de casos. Em segundo, Minas Gerais. Em terceiro, Paraná. Em quarto, Rio Grande do Sul. Em quinto, Rio de Janeiro. Em sexto, Santa Catarina. Em sétimo, Goiás. Em oitavo, Bahia. Em nono, Ceará. E em décimo, Espírito Santo. Em casos de mortes, a gente tem aí vítimas por Covid-19. São Paulo, em primeiro lugar, com 175.825 mortes por Covid-19. Em segundo, Minas Gerais, com 63.897 mortos por Covid-19. Em terceiro lugar, o Paraná, com 45.458 vítimas por Covid-19. Tá certo? Gente, esse aí foi o nosso terceiro bloco, Boletim Coronavírus. E a gente volta já já com o nosso quarto bloco aí,
com as notícias do esporte. É até já. A nossa acontece. Bom dia, bom dia, bom dia. E por que não? Vamos de música. Antes do nosso quarto bloco. E antes de a gente entrar aí com o nosso quarto bloco, notícias do esporte, a gente vai dar uma pausazinha aí para trazer um pouco de música pro dia a dia de vocês aí. Que a música é muito boa, né? Ela mexe com a nossa alma, mexe com toda a nossa forma física, ela muda o dia a dia da gente, traz um astral bem melhor e é isso que a gente quer. O Acontece é uma revista eletrônica semanal, mensal, que tem muita notícia, mas também tem muito entretenimento também. E o entretenimento que a gente gosta de levar para vocês é a música, tá certo? E a gente vai estar trazendo aí uma música para vocês que foi trilha sonora de um filme também chamado Show Bar, tá certo? A nossa cantora aí internacional é a Lynn Rimes. Margaret Lynn Rimes, mais conhecida como Lynn Rimes, é uma cantora de música country e pop americana. Descoberta em 1996 na música country, aos 13 anos, seu álbum Blue chegou a primeiro lugar no Top Country Albums e foi certificado multiplatina em vendas. Aos 20 anos já tinha vendido mais de 34 milhões de cópias. E a gente vai estar aí iniciando esse quarto bloco com música para você. E Lena Rimes com a música The Right Kind of Wrong. Com vocês, Lena Rimes.
É isso aí, e a gente voltou com o nosso Acontece. Quarto bloco, a gente vai estar dando as notícias para vocês aí do esporte depois desse clipe da Lionel Rings. Eu espero que vocês tenham gostado. É para dar uma ligada aí no nosso dia a dia. Bom dia, bom dia, bom dia! Aquele bom dia todo caloroso para você que está assistindo a gente aqui. É o nosso programa Acontece, a sua revista eletrônica mensal. Quarto bloco. É isso aí, as notícias agora a gente está vindo para as notícias do esporte, tá certo? A gente terminou aí praticamente essa série A do Brasileirão, né? E a gente teve aí a seguinte colocação, hein, gente? Olhem bem, hein? Em primeiro lugar, o Palmeiras com 81 pontos. Em segundo lugar, o Internacional com 73. Em terceiro, o Fluminense com 70. Em quarto, o Corinthians com 65. Em quinto, o Flamengo com 62. Em sexto, o Atlético Paranaense com 58. Em sétimo, o Atlético Mineiro com 58. Em oitavo, Fortaleza com 55. Em nono, o São Paulo com 54. Em décimo, o Atlético Mineiro com 53. Em décimo primeiro, o Botafogo com 53. Em décimo segundo, o Santos com 47. Em décimo terceiro, Goiás com 46. Em décimo quarto, Bragantino com 44. Em décimo quinto, Curitiba com 42. Em décimo sexto, o Cuiabá com 41. Em décimo sétimo, o Ceará de Santa Catarina com 37. O Atlético Goianiense com 36. Em décimo oitavo. Em décimo nono, o Avaí. E em vigésimo, o Juventude. Praticamente os quatro aí rebaixados para a Série B, tá certo? Então, Ceará de Santa Catarina, Atlético Goianiense, o Avaí e o Juventude foram rebaixados aí para a Série B, sofreram o rebaixamento, tá bom? Bom, fase de grupo da Copa Libertadores. A gente tem aí as últimas 5 partidas. A gente tem Palmeiras, o Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense. Na qualificatórias da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro, Fortaleza. Na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o São Paulo, o América de Minas Gerais, o Botafogo, o Santos, o Goiás e o Bragantino. E o rebaixamento, como eu falei para vocês, esses 4 últimos aí, tá bom? Essa aí foi a classificação do Brasileirão 2022. E agora a gente vai para notícias da Copa. Chegando notícias da Copa. Notícias da Copa. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo, né, pra gente poder ouvir. Enquanto isso a gente vai dando as notícias da Copa pra vocês. Gente, é o Acontece. Acontecendo. Tô entrando aqui no sistema pra gente poder dar as notícias pra vocês da Copa, hein? Só um minutinho, guarda aí, gente, por favor. Isso, acompanhado de uma musiquinha, que é pra gente entrar em alto astral aí. Dando um bom dia todo especial pra todos vocês. Vamos lá, notícias da Copa. Olha lá, hein, gente. A gente vai dar pra vocês aí, grupo a grupo, todos os países aí dos grupos da Copa, tá certo? São 8 grupos da Copa do Mundo. Esse ano vai ser realizado no Qatar. E devido ao calor que se faz aí no mês de junho e julho neste país, pela primeira vez a Copa vai estar sendo realizada
em novembro. Exatamente, seu início será no dia 20 de novembro e seu término no dia 18 de dezembro. Bom, a gente tem aí no grupo A 4 equipes. O Catar em primeiro, né? O Equador, o Senegal e a Holanda faz parte do grupo A. Do grupo B, a Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. No grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. No grupo D, França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. No grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Esses são os 8 grupos da Copa, tá bom? Agora a gente vai dar aí para vocês as partidas para a gente poder ver os dias dos jogos. Bom, domingo, dia 20 de novembro, iniciando aí a 1h da tarde, o Catar e o Equador. No dia 21, na segunda-feira, grupo B, Inglaterra e Irã, às 10 horas da manhã. Grupo A, Senegal e Holanda, às 13 horas. E o grupo B, Estados Unidos e Gales, dia 21 de novembro, 16 horas. No dia 22 de novembro, na terça-feira, nós temos o grupo C, Argentina e Arábia Saudita, às 7 horas da manhã. O grupo D, às 10 horas da manhã, Dinamarca e Tunísia. O grupo C, às 13 horas, México e Polônia. E o grupo D, França e Austrália, às 16 horas. México e Polônia, às 13 horas. Na quarta-feira, dia 23 de novembro, Marrocos e Croácia, às 7 horas da manhã. Alemanha e Japão, às 10 horas. Espanha e Costa Rica, às 13 horas. Bélgica e Canadá, às 16 horas. Então, grupo F, às 7 horas da manhã, grupo E às 10 horas, grupo E às 13 e grupo F às 16 horas. Na quinta-feira, dia 24 de novembro, nós temos aí Suíça e Camarões às 7 horas da manhã, o grupo H, Uruguai e Coreia do Sul às 10 horas da manhã, o grupo H, Portugal e Gama às 13 horas 24 de novembro e a estreia do Brasil com a Sérvia às 16 horas no dia 24 de novembro. No dia 25 de novembro, na sexta-feira, temos País de Gales e Irã, grupo B, às 7 horas da manhã. O Catar e o Senegal às 10 horas. O grupo A também, a Holanda e o Equador às 13 horas. E o grupo B, Inglaterra e Estados Unidos às 16 horas. No dia 26 de novembro, grupo D, Tunísia e Austrália às 7 horas da manhã. A Polônia e a Arábia Saudita, dia 26 de novembro, às 10 horas, grupo C. Grupo D, França e Dinamarca, dia 26 de novembro, às 13 horas. E o grupo C, Argentina e México, sábado, às 16 horas, dia 26 de novembro. No domingo, dia 27 de novembro, temos o grupo E, Japão e Costa Rica, às 7 horas da manhã. Grupo F, Bélgica e Marrocos, às 10 horas. Grupo F também, Croácia e Canadá, dia 27 de novembro, às 13 horas. E a Espanha e a Alemanha no domingo, 27 de novembro, às 16 horas. Segunda-feira, dia 28 de novembro, Camarões e Sérvia, às 7 horas da manhã. Coreia do Sul, grupo G. Coreia do Sul e Gana, grupo H, às 10 horas. Grupo G, o Brasil jogando aí no dia 28 de novembro, a 1 hora da tarde. E Portugal e Uruguai, grupo H, às 16 horas. No dia 29 de novembro, temos Equador e Senegal, grupo A, às meio-dia. Grupo A, Holanda e Catar, ao meio-dia, dia 29 de novembro. E Equador e Senegal, também ao meio-dia. Grupo B, Irã e Estados Unidos, às 16 horas. E o grupo B, 29 de novembro, Gales e Inglaterra, também às 16 horas. Dia 30 de novembro, grupo D, Tunísia e França, ao meio-dia. Grupo D, Austrália e Dinamarca, ao meio-dia também, dia 30 de novembro. Grupo C, Polônia e Argentina, às 16 horas. E Arábia Saudita e México, grupo C, às 16 horas. No grupo F, dia 1 de dezembro, Croácia e Bélgica, ao meio-dia. Canadá e Marrocos, ao meio-dia também.
Japão e Espanha às 16 horas e Costa Rica e Alemanha às 16 horas, grupo E. No dia 2 de dezembro, na sexta-feira, Coreia do Sul e Portugal ao meio-dia, Gana e Uruguai ao meio-dia, Sérvia e Suíça às 16 horas e o Brasil joga no seu terceiro jogo aí, dia 2 de dezembro, numa sexta-feira, Camarões e Brasil. Esses aí são jogos dos principais jogos da primeira, segunda e terceira fase, os 3 jogos, tá certo? Da Copa do Mundo no Catar. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso quarto bloco que a gente passou para vocês, notícias do esporte. E a gente volta já já com notícias de entretenimento. É isso aí, gente. Até já! E voltamos aí com o Acontece. Bom dia, bom dia, bom dia. É o nosso quinto bloco, notícias de entretenimento. É isso aí, gente. E a gente vai aí para uma notícia muito triste, né? No sábado agora a gente perdeu a nossa querida cantora, na sexta-feira, né? A nossa cantora Gal Costa. E eu vou dar uma notícia aí para vocês, tá certo? Nossos sentimentos a toda a família. E, infelizmente, perdemos essa grande cantora aí. A gente vai prestar uma homenagem no final do Acontece. Uma música muito linda da Gal Costa aí, Chuva de Prata, tá certo? Causa da morte de Gal Costa confirmada. Gal Costa, uma das artistas mais famosas e queridas da atualidade, faleceu no dia 9, na quarta-feira, quarta-feira passada, e muitos fãs ficaram chocados por sua partida precoce. Muito se especulou sobre a causa da morte da artista e sua assessoria veio ao público confirmar a causa da morte, um infarto fulminante. É com pesar que confirmamos o falecimento da cantora Gal Costa. Na manhã desta quarta-feira, dia 9, em São Paulo, Gal Costa sofreu um infarto em sua casa e não resistiu. Pedimos respeito e compreensão neste momento de luto, disse a equipe na notícia divulgada pelo site Mais Goiás. A artista morreu no auge dos seus 77 anos e deixou o filho Gabriel Costa Pena Burgos, de 17 anos. Em 2021, Gal Costa concedeu uma entrevista e falou sobre o medo da morte no Conversa com Bial. Quando é jovem, você não pensa muito em morrer na morte, mas quando vai chegando, você começa a pensar que tem uma hora que acaba, né? E eu espero que não acabe. É muito triste, porque a Gal Costa era uma excelente cantora e ela ainda desabafou. Espero que tenha vida depois que a gente apague. A vida é um milagre, tenho medo da morte, mas quero fazer coisas ainda. Tenho vontade, desejo. A vida sem trabalho e sem música é muito chata. É difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom, porque quanto mais você fica velho, mais você vive e a vida é tão linda. Eu adoro a vida. Essas foram as palavras aí de Gal Costa durante a sua entrevista no Conversa com Bial em 2021. E a gente deu essa notícia aí para vocês ficarem informados quanto à causa-morte da cantora Gal Costa, que faleceu no último dia 9, quarta-feira passada. E o Acontece vai prestar sua homenagem a essa excelente e magnífica cantora aí do nosso país, tá bom? E a gente volta já já com o nosso sexto bloco, Previsão do Tempo. E é o nosso Acontece, a sua revista eletrônica mensal, com muita informação, com muito entretenimento aí, também com muita notícia de esporte, com músicas. O nosso Acontece, que está vindo até a sua casa aí para alegrar você e o seu dia a dia. Espero que a gente esteja conseguindo. Gente, curtam, deem o seu like, se inscrevam, compartilhem os nossos programas. Então Acontece. Já já, sexto bloco. É isso aí. Sexto bloco chegando na sua casa. E voltamos aí com a previsão do tempo para esta semana. Período aí do dia 14 de novembro de 2022 a 18 de novembro de 2022.
Olha aí, gente, a segunda-feira hoje começou dia 14 de novembro com muito calor, tá? Tava muito quente durante o dia e a terça-feira não vai ser diferente não, olha só. Feriado dia 15 de novembro, proclamação da República no Brasil, praticamente todo o país terá muitas pancadas de chuva, mas ainda com ar muito abafado. Nessa segunda-feira, a maior chance de chuva acumulada é prevista em áreas do oeste do Paraná e São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul e em áreas do centro-sul de Minas Gerais, além das áreas do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, informa o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Já no feriado do dia 15, as chuvas elas podem alcançar 50 milímetros na faixa noroeste e sudeste do país, enquanto no centro-sul do país e leste do nordeste são previstos baixos acumulados inferiores a 30 milímetros. A partir de terça-feira são previstas também temperaturas máximas maiores que 30 graus. Olha o calor, hein? Eu tô aqui passando mal até de tanto calor. E grande parte do oeste e faixa norte do Brasil. O calor pode ultrapassar 36 graus em áreas do oeste do Mato Grosso do Sul e extremo sul do Mato Grosso, além de áreas entre os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Na faixa leste do país, desde o Rio Grande do Sul até o sul da Bahia, as temperaturas máximas devem ficar entre 22 e 28 graus. No sudeste, segundo o clima-tempo, a região seguirá abafada na região com chuva concentrada à tarde e por toda a área. Minas Gerais, o interior e as áreas de Serra do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo seguem em atenção para chuva forte. No litoral de São Paulo e do Rio, pancadas com raios e rajadas de vento a partir da tarde. Olha só as temperaturas, hein, gente? Vou dar até uma sentadinha aqui para poder falar para vocês. Mínima de 18 graus em Belo Horizonte, máxima de 28 nessa segunda, dia 14. Rio de Janeiro chega a 21 graus, máxima de 32. São Paulo, mínima de 18, máxima de 28. E Vitória, 23 graus, máxima de 32. No sul, as capitais Florianópolis e Porto Alegre seguem abafadas com pouca chuva à tarde. Já em Curitiba, tempo firme aponta o clima-tempo. Temperaturas em Curitiba, mínima de 17, máxima de 27. Florianópolis, mínima de 16, máxima de 18. Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 26. No centro-oeste, a chuva volta a ganhar intensidade em Brasília e norte de Mato Grosso. No estado de Tocantins, podendo acontecer a qualquer momento, com riscos para temporais à tarde, aponta o clima-tempo. Brasília segue aí com 19 graus de mínima, 28 de máxima. Campo Grande, mínima de 16, máxima de 26. Cuiabá, mínima de 27, máxima de 36. Goiânia, mínima de 21, máxima de 30 graus. No norte e sul do Pará também deve ter intensidade de chuvas. Já no Macapá haverá muitas nuvens, mas pancadas de chuvas isoladas com trovoadas, aponta o INMET. Temperaturas variando entre 23 graus e máximas de 34 nas capitais Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. No Nordeste terá tempo firme, muito sol e calor desde o litoral do Maranhão até o interior do Rio Grande do Norte. Ainda há previsão de pancadas de chuva nas demais áreas ao centro-norte do país, diz o clima-tempo. As capitais Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís e Teresina variam aí de mínimas de 22 graus a máximas de 35 graus, tá bom? Esse aí foi a previsão do tempo durante a semana do dia 14 de novembro ao dia 18 de novembro. E a gente volta aí no nosso sétimo bloco. Está quase terminando o Acontece, hein, gente? Vamos dar as curiosidades do Brasil aí e do mundo no Você Sabia? É isso aí. A gente volta já já. É o nosso Acontece, a sua revista eletrônica mensal.
já já com o nosso sétimo bloco, hein? É isso aí, gente. Sétimo bloco chegando. Curiosidades aí no Você Sabia. É o outro quadro, é o último quadro do nosso Acontece. Bom dia, bom dia, bom dia. É a gente chegando aí na sua casa. Inscrevam-se, curtam, compartilhem, deem o seu like. É o Acontece. Último bloco aí, sétimo bloco, hein? A gente vai ter homenagem também à nossa querida Gal Costa. No sétimo bloco, no Você Sabia, a gente vai dar curiosidades para vocês aí, puxando um pouquinho para minha área. A gente vai falar sobre curiosidades aí do corpo humano, hein, gente? Legal para vocês saberem aí, informação para você. Mas vamos voltar com um pouquinho de música aqui, para a gente poder curtir aí o nosso Você Sabia. É isso aí, gente. O Você Sabia agora, no sétimo bloco aqui do Acontece, vai dar para vocês algumas curiosidades aí sobre o corpo humano. Olha só, hein? Olha o Você Sabia chegando aí na sua casa, hein? Gente, olha só, hein? Você sabia que o corpo humano ele é formado por inúmeras células que geram os tecidos, órgãos, ossos e, por fim, todo um sistema que funciona simultaneamente, tá? Curiosidades sobre o corpo humano. Quantos ossos nós temos no corpo humano? Olha só, gente, uma das curiosidades sobre o corpo humano é que as crianças possuem mais ossos do que os adultos. Em síntese, isso acontece porque os bebês, ao nascerem, possuem diversos ossos e cartilagens que ao longo do tempo se fundem em um só. Por isso, o corpo de um adulto possui 206 ossos na sua totalidade. E o de uma criança, 300 ossos. Curiosidade para você, no Você Sabia. Qual é o maior e o menor osso do corpo humano? Gente, o maior osso do corpo humano é o osso da coxa, chamado de fêmur. Ademais, o menor osso do corpo humano é o do ouvido médio, chamado de estribo, tá bom? Qual é o maior órgão do corpo humano? Gente, muita gente fala que é o fígado, que é o rim, mas vocês não vão saber. Acredite se quiser, mas o maior órgão do corpo humano é a pele, tá bom? Muitas pessoas não sabem disso. A pele, sim, é um órgão do corpo humano. Logo, nos adultos, esse órgão chega a ter 2 metros quadrados, pesando cerca de 3,5 quilos. Qual é o comprimento dos vasos sanguíneos? Dentre as curiosidades sobre o corpo humano, o comprimento dos vasos sanguíneos é estritamente interessante, pois o seu comprimento seria capaz de dar 2,5 voltas no planeta Terra de tão grande. Eles possuem cerca de 100 mil quilômetros e por a Terra apresentar 40.075 quilômetros de circunferência, seria possível essas 2,5 voltas. Qual é o comprimento do intestino? O intestino delgado pode chegar a 9 metros de comprimento. Logo, juntamente com o grosso, pode passar de 10 metros. Quantas costelas uma pessoa tem? Normalmente as pessoas possuem 12 pares de costelas. Entretanto, existe cerca de 0,5% de pessoas que possuem 13 pares de costelas. Qual é a quantidade de células do corpo humano? Olha aí, gente. Conhecimento para você, hein? O organismo dos seres humanos é composto por cerca de 30 trilhões de células. Ademais, também há a presença de cerca de 40 trilhões de bactérias. Qual é a menor célula do corpo humano? A maior célula do corpo humano, que inclusive pode ser vista a olho nu, é o óvulo, medindo cerca de 0,1 milímetro. Por outro lado, temos como menor célula do corpo humano o espermatozoide. Quantos fios de cabelo uma pessoa possui na cabeça? Uma curiosidade aí que o corpo humano é que não se sabe ao certo quantos fios de cabelo uma pessoa possui na cabeça. Depende muito do comprimento. Entretanto, estima-se que em seu auge possua 150 mil fios de cabelos no total. Qual é a quantidade de sangue presente no ser humano? O organismo humano possui cerca de 5 litros de sangue. Por isso, em doações de sangue, o máximo que se pode doar são 450 ml, ou seja,
menos de 10% aí do valor total de litros de sangue no organismo. O sangue passa por todo o corpo, entretanto, lugares como os cabelos, córneas e unhas não são irrigados pelo sangue. Por isso que quando a gente corta o cabelo, não dói. Por isso que a gente quando corta a unha, não dói, tá certo? Por quê? Porque essas estruturas não possuem vasos sanguíneos. Curiosidades aí sobre o corpo humano, regeneração. A capacidade de regeneração do corpo é algo incrível no ser humano e em outras espécies animais. Logo, as células que não foram afetadas se multiplicam para recompor a parte lesionada. Então, aquele espaço em que eu vi as células lesionadas é ocupado pelas células que não estão lesionadas. Entretanto, uma parte não é capaz disso, são os dentes, tá certo? Gente, curiosidade aí sobre o nariz, hein? O nariz humano possui a capacidade de sentir e identificar cerca de 50 mil aromas diferentes. Logo, dependendo do aroma, pode se relacionar com o paladar, dando a conhecida água na boca. Outra curiosidade aí, o espirro. Estima-se que ao espirrar, as partículas que são expelidas chegam a cerca de uma velocidade de 160 km por hora. Logo, sendo impossível espirrar de olhos abertos, pois são automaticamente fechados. São um reflexo. E aqueles que costumam espirrar na cara dos outros, que não têm um pouco de educação, por favor, tampem a sua boca ao espirrar, para não espirrar na cara dos outros, né? Já aconteceu isso outro dia, eu estava passando de carro, de repente passou um motoqueiro, deu uma tossida que voou até não poder mais, aquela secreção nojenta em cima de mim, né? Mas tudo bem, a gente, né, releva, porque tem gente que não aprendeu a pôr a mão na boca quando tosse ou quando espirra. Só com a pandemia que aprendeu, mas parece que já desaprenderam, né? Mas tudo bem, não tem problema não, isso é só um desabafinho, tá bom? Gente, outras coisas, hein? O cérebro humano é o mais complexo que existe, tem cerca de 1 trilhão de ligações entre neurônios. Logo, isso corresponde a uma incrível capacidade de armazenamento de 2,5 petabytes, o que corresponde a 1 milhão de gigabytes. Ademais, a velocidade necessária para um processamento de toda essa informação seria de um processador de 16,8 mil GHz, tá bom? Batimentos cardíacos. É necessário que o coração bombeie o sangue por todo o corpo, por isso ele realiza ao longo do dia cerca de 100 mil batimentos cardíacos, o que em um ano seria cerca de 36 milhões de batimentos. Estima-se que o coração seja capaz de bombear 5 litros de sangue pelo corpo a cada 20 segundos, ou seja, o sangue do organismo circula cerca de 3 vezes por minuto em todo o corpo. Existem mais bactérias na sua boca do que nos seres humanos no planeta, tá certo? Cientistas já encontraram mais de 615 espécies de bactérias diferentes na boca humana, sendo possível ainda existir mais. Por isso, muito cuidado as pessoas que beijam os bebês, tá certo? Porque a gente tem muita bactéria na boca e isso pode causar lesões na bochechinha dos nossos bebezinhos. Então não é indicado beijar nem de batom e nem de barba os nossos queridos bebezinhos, tá bom? Bom, mais curiosidades aí. Seu nariz molda o som de sua voz, sua língua pode engordar. Cuidado com aquelas pessoas que fazem muita fofoca, hein? Que a língua pode ficar obesa. E o ruído causa a dilatação das pupilas dos olhos. Aliás, mesmo ruídos muito pequenos podem fazer isso. Todo mundo tem um cheiro único, uma impressão digital única e uma impressão lingual única. Aos 60 anos de idade, a maioria das pessoas terá perdido metade de suas pupilas gustativas. Seus olhos permanecem do mesmo tamanho após o nascimento, mas o seu nariz e as orelhas nunca param de crescer. Lembra bem, as pessoas que têm mais idade têm uma orelha um pouquinho maior e o nariz também. Uma queimadura solar simples e moderadamente severa queima os vasos sanguíneos extensivamente. Somos cerca de 1 centímetro mais altos de manhã do que à noite. Olha que interessante. O músculo mais forte do corpo é a língua humana. O osso mais duro do corpo humano é a mandíbula. As mãos e os pés contêm quase metade do total de ossos do corpo humano. Cerca de 32 milhões de bactérias vivem na pele, por isso que é importante lavar as mãos. Mas elas são, em sua maioria, inofensivas e algumas delas são até mesmo úteis.
Os humanos trocam e crescem de pele externa a cada 27 dias. A última curiosidade aí, a primeira célula que se originou na Terra foi uma célula chamada de procariótica. Isso é questão de vestibular, hein, gente? Quanto mais frio o quarto em que você dorme, maiores são as chances de você ter um pesadelo. Os humanos são a única espécie que produz lágrimas emocionais. Todos os bebês são daltônicos ao nascer. Eles enxergam apenas preto e branco. A única parte do seu corpo que não tem suprimento de sangue é a córnea. Com efeito, ela obtém seu oxigênio diretamente do ar. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui para passar para vocês. Todo mundo tem um olho forte e um olho fraco. O ser humano normal pode sobreviver 20 dias sem comer, mas pode sobreviver apenas 2 dias sem beber água. Os pés humanos têm 500 mil glândulas sudoríparas e podem produzir mais de meio litro de suor por dia. Seu cérebro opera com 10 watts de potência, seu cérebro fica mais ativo à noite. Em média, uma pessoa perde entre 60 a 100 fios de cabelo por dia. 300 milhões de células do seu corpo morrem a cada minuto. O cérebro não sente dor, mesmo que o cérebro processe os sinais de dor, o próprio cérebro não sente dor. Então, se você gostou aí dessas curiosidades, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e esse é o nosso Acontece que está chegando ao fim. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos, um bom dia enorme para vocês aí e a gente vai terminar o nosso Acontece com uma linda homenagem aí para nossa querida cantora Gal Costa, que faleceu aí no último dia 9 de novembro, quarta-feira passada, tá bom? E é isso aí. Nosso Acontece chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. E o nosso Acontece vai se despedindo com uma linda homenagem a Gal Costa, com a música Chuva de Prata. E Gal Costa, chamada de Gal Maria da Graça Pena Burgos Costa, nasceu em Salvador, dia 26 de setembro de 1945 e faleceu agora no dia 9 de novembro de 2022. Nascida como Maria da Graça Costa Pena Burgos e conhecida como Gal Costa, foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira. Foi eleita como a 7ª maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil em 2012. Gal Costa era filha de Maria Costa Pena, sua grande incentivadora, falecida em 1993, e de Arnaldo Burgos. Sua mãe contava que durante a gravidez passava horas concentrada ouvindo música clássica como no ritual, com a intenção de que esse procedimento influenciasse na gestação e fizesse com que a criança que estava por nascer fosse de alguma forma uma pessoa musical. O pai de Gal, morto quando ela tinha 14 anos, sempre foi uma figura ausente, vazio plenamente preenchido pelo amor de sua mãe. Além dos parentes, por volta de muito tempo, se torna amiga das irmãs Sandra e Dedé, Andréia Gadelha, futuras esposas dos compositores Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente. Em 1959, ouviu pela primeira vez o cantor João Gilberto, cantando Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, no rádio. João também exerceu uma influência muito grande na carreira da cantora, que também trabalhou como balconista da principal loja de discos de Salvador da época, a Rony Discos. Em 1963, foi apresentada a Caetano Veloso por Dedé Gadelha, iniciando-se a partir daí grande amizade e profunda admiração mútua. Então vai o nosso respeito aí à família e principalmente também que Deus a receba com todo amor e todo carinho, porque ela proporcionou muita alegria e muita canção, muitas músicas belíssimas aí para os nossos ouvidos, para os nossos momentos. Muito obrigado, Gal Costa, por tudo de bom que você proporcionou a nós todos os brasileiros aqui. Agora
Isso aí, gente. Com essa belíssima música aí da Gal Costa, a gente vai se despedindo do nosso Acontece. A gente fez uma bonita homenagem aí a essa nossa cantora brasileira. E a gente quer levar para vocês muita alegria, muita satisfação aí de estar com vocês, entrando na casa de vocês aí e dando um bom dia tudo caloroso. E a gente se despede hoje do Acontece. A gente vai voltar semana que vem, eu e o Zé Coelho, com vídeo dicas e muita fofoca, muita novidade aí na TV, no Netflix, na Globoplay, nos cinemas, no teatro. Tudo que você está acostumado a ver no nosso vídeo dicas, a gente vai estar passando para vocês semana que vem. Então, um grande beijo para vocês, bom início de Copa, bom feriado, que Deus os proteja. Vamos falar em Deus para as nossas crianças. Se inscrevam, deem o seu like, curtam e compartilhem. Nossa Gal Costa, que Deus a receba. Quase me mata de tanto esperar. Um beijo, uma olhada de luz, sabe o nosso amor. Cola seu rosto no meu, vem dançar. Deixa seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez quando Eu vi esse finalzinho, né? Tão bonito. Olha só Acontece de se arrepender, você deve acreditar no que eu digo. Olha os casais aí, às vezes tem uma amiguinha, um momento bom aí pra vocês e poderem fazer as pazes aí, hein, gente? Amor é tudo, né? Amor de família, amor é muito bom, né? Feliz daquele que ama de verdade, né? Que dá valor à sua família, que dá valor às pessoas que o amam também. Isso é muito importante. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Fale Deus para as nossas crianças. Lembra da canção. Uma lua bonita no céu, céu o nosso amor. Que Deus a receba, Gal Costa.